Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Março de 2025. Um ex-presidente do Brasil se torna réu por atentar contra a democracia. Não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. A Procuradoria-Geral da República afirma que Bolsonaro e 7 aliados eram o núcleo crucial de uma organização criminosa voltada à ruptura institucional. O ex-presidente diz que a acusação é infundada. Os ministros da primeira turma do STF aceitam a denúncia da PGR por unanimidade. 5 votos a 0. Nas eliminatórias da Copa, 4-1 para a Argentina. E a CBF convoca o técnico Dorival Júnior para uma reunião na sexta-feira. Nos Estados Unidos, o jornalista incluído por engano em grupo de autoridades divulga as mensagens secretas que recebeu. Tinha até a hora do ataque a um alvo militar. O presidente Donald Trump muda de assunto. Aumenta o tom na ameaça de tomar a Groenlândia. E anuncia uma sobretaxa em todos os carros importados pelos Estados Unidos. O Jornal Nacional está começando. Por unanimidade, os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réus Jair Messias Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. É o primeiro ex-presidente a responder criminalmente por atentar contra o sistema democrático brasileiro. O julgamento começou com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Ele listou os crimes apontados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra os 8 acusados de fazer parte do chamado núcleo crucial, que, segundo a PGR, tramou o golpe. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e golpe de Estado. Segundo a denúncia, o núcleo crucial é composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Moraes iniciou lembrando que a acusação descreveu os fatos de forma coerente e que cumpriu o requisito legal de apontar, por meio de provas objetivas, os crimes cometidos. A Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos, com todas as suas circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões pelas quais foram denunciados. Lembrando que, abre aspas, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Alexandre de Moraes ressaltou que não se pode esquecer a gravidade dos atos de 8 de janeiro, que, segundo ele, demonstram a materialidade de uma tentativa de ruptura democrática. O ministro afirmou que as pessoas que atacaram os prédios dos 3 poderes não eram inofensivas, nem estavam ali a passeio. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. E as pessoas de boa-fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má-fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de
pessoas que estavam passeando. Em seguida, Moraes pediu autorização ao presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, para exibir imagens que, segundo ele, comprovam a violência dos atos golpistas. Moraes apresentou uma cronologia de atos antidemocráticos. Mostrou o ataque à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022, dia em que o presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin, foram diplomados. A tentativa de explodir um caminhão cheio de combustível perto do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, também em 2022. Imagens dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, com faixas defendendo a ruptura democrática. E os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. Em seguida, Alexandre de Moraes passou a julgar a denúncia contra cada um dos acusados em ordem alfabética. Em todos os casos, ele rebateu argumentos apresentados ontem pelas defesas. Começou pelo ex-diretor-geral da ABIN e deputado do PL, Alexandre Ramagem. A denúncia aponta a existência de uma estrutura paralela dentro da agência para investigar adversários políticos e desacreditar as urnas eletrônicas, que serviria de base para o então presidente Jair Bolsonaro questionar o sistema eleitoral. O denunciado Alexandre Ramagem há indícios que devem ser apurados durante a instrução penal, processual penal, que foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República contra as urnas eletrônicas. Não há dúvida que há indícios fortes de autoria da participação de Alexandre Ramagem nessa organização criminosa que planejou e executou a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Moraes respondeu à defesa do almirante sobre o fato de a PGR deixar de fora da denúncia os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, que também se reuniram com Bolsonaro. Quase houve um chamamento à autoria para trazer para a denúncia também os outros ex-comandantes militares. Mais ou menos assim, se o almirante Garnier foi denunciado, o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica também deveriam ser. Por que não foram? Porque não há, em momento algum, seja na investigação, seja como ficou apontado na denúncia, nenhum indício de autoria de ambos os comandantes, seja do Exército, seja da Aeronáutica. Mas há indícios suficientes de autoria em relação a Almir Garnier Santos. Enquanto mostrava o registro de entrada dos militares no Palácio da Alvorada para, segundo a PF, discutir a minuta do golpe, Moraes reforçou que não é normal esse tipo de conversa entre agentes do Estado. Apesar de algumas alegações, com todo o respeito, de que minutas de golpe são coisas normais que corriam pela internet, o ministro Flávio Dino até perguntou, né, onde estava essa minuta? Não, essa minuta corria entre autoridades, é como se fosse algo normal, todos darem um palpitinho na minuta de golpe, vamos melhorar aqui para o golpe ser um pouco melhor. Não é normal. É que o presidente, que acabou de perder uma eleição, se reúna
com o comandante do Exército, o comandante da Marinha e ministro da Defesa para tratar de uma minuta de golpe. Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. O relator afirmou que o acusado atuou com destaque na divulgação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Moraes também citou o exemplo dado pela PGR sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições, que dificultaram o trânsito de apoiadores de Lula. Isso também foi gravíssimo na interferência ilícita nas forças de segurança pública nas eleições de 2022, demonstrando indícios razoáveis que Anderson Gustavo Torres teve papel central na concretização do plano, com o objetivo da realização de um policiamento direcionado no segundo turno das eleições por parte da Polícia Rodoviária Federal, que está dentro da estrutura hierarquicamente subordinada ao ministro da Justiça. O general da reserva Augusto Heleno. Segundo o ministro, o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional tinha conhecimento da minuta do golpe e ajudou a estruturar o sistema de desinformação das urnas eletrônicas. Moraes também citou uma declaração de Augusto Heleno durante uma reunião ministerial em julho de 2022 sobre a infiltração de agentes da ABIN em campanhas eleitorais. Qualquer acusação de infiltração desse elemento da ABIN em qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a ABIN está fazendo? Então, a gente conversa em particular na nossa sala lá sobre esse assunto. Qual assunto? Infiltração de agentes da ABIN na campanha eleitoral. Então, a gente conversa em particular na nossa sala lá sobre esse assunto. O que porventura a ABIN está fazendo, tá? Então, há todos elementos razoáveis, indícios de autoria para o recebimento de denúncia contra Augusto Heleno. O ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator afirmou que, ao contrário do que disse ontem o advogado de defesa, os autos apontam provas de que Bolsonaro foi o líder da organização criminosa e que a primeira etapa do plano golpista foi colocada em prática pelo ex-presidente ainda em 2021. Quando ele passou a dar declarações para desacreditar as urnas eletrônicas e atacar o Supremo Tribunal Federal. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. A denúncia detalha essa participação, detalha os atos executórios. Em 2021, Jair Messias Bolsonaro começou a organizar uma estratégia para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O ministro lembrou, por exemplo, da participação do então presidente em uma manifestação com teor golpista em 7 de setembro de 2021. Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. Alexandre de Moraes também lembrou de uma reunião de Bolsonaro com embaixadores, na qual o então presidente usou o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo para repetir mentiras sobre a confiabilidade das urnas. Por causa dessa reunião, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação e o tornou inelegível por 8 anos. Essa reunião, utilizando com desvio de finalidade os bens e serviços públicos, essa reunião foi transmitida também em live e divulgada nas redes sociais como uma reunião onde o presidente e os embaixadores estavam discutindo que há fraudes nas eleições brasileiras. Moraes afirmou ainda que Bolsonaro teve conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo para matar, entre outras autoridades, o presidente Lula e o próprio Alexandre de Moraes. Também disse que Bolsonaro trabalhou na minuta do golpe. Não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro
conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Tenente-Coronel Mauro Cid. Alexandre de Moraes foi sucinto. Disse que o militar confessou os crimes em depoimento de colaboração premiada. Ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Alexandre de Moraes rebateu a defesa, que ontem afirmou não ter justa causa contra o militar. O relator disse que Paulo Sérgio teve contato e discutiu a minuta do golpe e que alterou, a pedido de Bolsonaro, o relatório do Ministério da Defesa para jogar dúvidas sobre a lisura das urnas eletrônicas. Essa missão dada pelo então presidente Jair Bolsonaro era comprovar a fraude às urnas. Essa comissão chegou a uma conclusão: não há nenhuma fraude, não houve nenhuma fraude, não houve nenhum indício, mero indício de fraude. O presidente Jair Bolsonaro proibiu, ou então ministro da Defesa, de apresentar essa conclusão ao Tribunal Superior Eleitoral. Sabemos que um general 4 estrelas, ministro da Defesa, ele poderia se recusar a cumprir uma ordem manifestamente ilegal do presidente da República. General da Reserva Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice na chapa liderada por Bolsonaro. O ministro descreveu como, segundo a PGR, o militar atuou para insuflar os movimentos golpistas. Também foi descrita a participação de Walter Souza Braga Neto na incitação de movimentos populares, e que eu acabei de dizer, aquele vídeo em que Walter, general Braga Neto, conversa com manifestantes em frente ao quartel e afirma para os mesmos terem esperança, porque ainda não havia terminado e algo iria acontecer. Moraes também lembrou a acusação da PGR sobre uma reunião golpista na casa de Braga Neto. Onde apresentou a minuta do golpe de Estado, tem os depoimentos, tem o georreferenciamento, tem o certificado de entrada no Palácio do Planalto. Então, além das provas independentes e autônomas, além dos depoimentos do colaborador, há comprovação dessas afirmações feitas pelo colaborador. Depois de quase 2 horas de apresentação do voto, o ministro relator Alexandre de Moraes concluiu pela aceitação da denúncia contra os 8 acusados. Alexandre de Moraes afirmou que a Procuradoria-Geral da República apresentou elementos suficientes para torná-los réus com a abertura da ação penal. Depois do relator Alexandre de Moraes, os outros ministros da primeira turma votaram. O ministro Flávio Dino disse que não há dúvida da materialidade da tentativa de golpe de Estado. O eixo central das sustentações orais, de um modo geral, das defesas, não foi tanto descaracterizar as materialidades e sim afastar autorias, afastar os seus patrocinados, seus clientes, do itinerário delituoso ou em tese delituoso. O que também, obviamente, corrobora a densidade desse acervo probatório que foi muito bem escandido e delineado pela Procuradoria-Geral da República e pelo relator. Dino lembrou o golpe militar de 1964 para afirmar a gravidade do 8 de janeiro. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Dino ressaltou que a lei pune a conduta de quem atenta contra a democracia ou contra o governo eleito e que, se o golpe fosse consumado, não haveria julgamento. O ministro seguiu o relator para aceitar a denúncia. Em seguida, foi a vez do ministro Luiz Fux. Ele classificou todo o ataque ao Estado Democrático de Direito como repugnante e inaceitável. Esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia.
Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E por isso, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. É absolutamente impossível se afirmar isso. Fux lembrou que o processo está em fase inicial e disse que vai analisar com mais profundidade os fatos narrados na denúncia e os critérios da lei para o crime de tentativa de golpe de Estado. Nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial, porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. Ao seguir o relator, o voto de Fux formou maioria para a aceitação da denúncia. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia citou as tentativas do grupo de minar a credibilidade do sistema eleitoral e os ataques à democracia. Na denúncia apresentada pelo professor Paulo Gonet, pelo Procurador-Geral da República, se eu começar a ler, e quem assistir esse filme de trás para frente, do dia 8 de janeiro, nós, numa situação realmente de servidores públicos, como somos nós no Supremo, e que estávamos também, pelo menos em parte de nós, no Tribunal Superior Eleitoral, nós sabemos o que foi viver, não é, ministro Alexandre? O tempo todo, com um ruído debaixo dos pés, que as pessoas não entendiam, mas que não pareciam que estava todo mundo acolhendo tranquilamente, embora não houvesse nada formalizado, porque não se formaliza golpe. A ministra rejeitou qualquer tentativa de minimizar os fatos de 8 de janeiro. Naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém? Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo. Isto não aconteceu por uma festinha do final de tarde, que por uma coincidência todo mundo resolveu visitar Brasília e aí aproveitou e com pedra, pau. Quem chegou aqui no dia 9 de janeiro há de se lembrar que era impossível não ter sido planejado e provocado. Alguém planejou, alguém tentou, alguém entrou, alguém executou. Nós precisamos de saber isso. É preciso que o Brasil conheça, que o Brasil saiba o que aconteceu e quem praticou o crime tem que pagar pelo crime cometido. O último a votar foi o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin. Ele afirmou que a investigação reuniu elementos que permitem a aceitação da denúncia e a abertura do processo. Há, sim, uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Zanin também afirmou que os fatos narrados são extremamente graves e que a autoria de cada denunciado será avaliada ao longo da instrução do processo. O ministro ressaltou ainda que o Código Penal prevê que quem colabora com um crime, de qualquer maneira, também está sujeito à punição. Ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que
culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Assim, de forma unânime, por 5-0, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 denunciados viraram réus. Eles vão responder pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Com a decisão de hoje da primeira turma, Jair Bolsonaro é o primeiro ex-presidente da República a se tornar réu sob a acusação de atentar contra o regime democrático. E a partir de agora, o processo entra em uma fase de análise de provas, depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos réus. Depois, os ministros farão um outro julgamento para decidir quem deve ser absolvido ou condenado. A seguir, a reação dos réus. Bolsonaro afirma que a acusação é infundada. Seu Luiz tá bom mesmo, viu? O pit dog vai ser fechado. Eu tenho 45 dias para arranjar 50 mil reais ou o pit dog fecha. Tá aqui seu orçamento, meu patrão. Rapaz do céu, tem que fazer isso tudo aqui, moço. Não, eu não dou conta, não tem dinheiro pra isso, não. Não se preocupa, não. Tem um cara aqui que pode te ajudar. Ô, Mirosmar! Opa! Resolve esse problema aqui, rapaz. Rapaz, tá precisando de dinheiro aí, é? Pior que eu tô, companheiro. Rapaz, com a Crédito Popular você consegue antecipar o seu FGTS em até 10 anos. Zezé de Camargo e Crédito Popular é de Goiás para o Brasil. Baixe agora o aplicativo Crédito Popular. O que vem depois de 100 anos? O começo. O futuro. O futuro já começou. O primeiro ex-presidente do Brasil a se tornar réu por atentar contra a democracia se manifestou logo depois da decisão do STF. Jair Bolsonaro voltou a negar ter participado de uma tentativa de golpe e disse que a acusação contra ele é grave e infundada. O ex-presidente acompanhou o julgamento no Senado, com parlamentares, no gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Jair Bolsonaro não foi ao Supremo Tribunal Federal, como ontem. Assim que terminou o julgamento no STF, advogados de Jair Bolsonaro vieram aqui para o gabinete de Flávio Bolsonaro. Com o ex-presidente e aliados, acertaram o tom do pronunciamento que o ex-presidente fez à imprensa, criticando a decisão da primeira turma do Supremo, que o tornou réu. Já como réu no pronunciamento, Bolsonaro negou que tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. A acusação tem como base a denúncia do Procurador-Geral da República. Segundo Paulo Gonet, o ex-presidente integrou uma organização criminosa com o objetivo de mantê-lo no poder e que ele, Bolsonaro, era o líder da organização. Bolsonaro disse que pediu a desmobilização de movimentos que queriam a intervenção militar no país. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas
sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar o caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. E, na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem, porventura, seria esse líder. A denúncia da Procuradoria-Geral da República afirma que Bolsonaro não tomou ações para tirar acampamentos golpistas da frente dos quartéis. Paulo Gonet afirmou ainda que Bolsonaro ordenou que o Ministério da Defesa emitisse uma nota visando a dar aos apoiadores do golpe a aparência de que as Forças Armadas acolhiam e incentivavam os acampamentos espalhados pelo país. Bolsonaro disse que colaborou com a transição do governo dele para o de Lula e que, ainda indicado, o atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pediu o apoio dele, Bolsonaro. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois a entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. Na denúncia, o procurador Paulo Gonet afirma que durante o período de transição, o ex-presidente Jair Bolsonaro manteve reuniões com assessores e militares para tramar o golpe de Estado. Bolsonaro também falou sobre a minuta do golpe. Ele disse que não assinou e que nem convocou os conselhos da República e da Defesa para dar andamento à ideia. E o decreto estava pronto para assinar. Seria, então, se eu assinasse, o início do golpe. Segundo o ministro relator, configurou-se o golpe a partir desse momento. Mas, antes de hipotética assinatura de um decreto de Estado de Defesa, como está no artigo 136 da Constituição, o presidente da República tem que convocar os conselhos da República e da Defesa. Aí seria o primeiro passo. Não adianta botar um decreto na frente do presidente de Estado de Defesa e assinar, está resolvido. Não convoquei os conselhos da República e da Defesa. Nem atos preparatórios houveram para isso. Ao votar hoje, o ministro Alexandre de Moraes disse que não é normal um presidente derrotado nas urnas discutir minutas golpistas. Na denúncia, o PGR afirma que essas minutas foram apresentadas pela organização criminosa às mais altas autoridades militares e que, quando um presidente da República reúne a cúpula das Forças Armadas para expor planejamento minuciosamente traçado para romper a ordem constitucional, tem esse ato golpista em curso, que só não foi consumado porque não teve apoio das Forças Armadas. O Supremo Tribunal Federal afirmou que eventuais questionamentos de réus vão ser respondidos no processo. O advogado de Braga Neto declarou que a decisão de hoje do STF apenas inicia a ação penal e que vai apresentar provas para inocentá-lo. A defesa de Alexandre Ramagem afirmou que não há elementos que vinculem Ramagem aos crimes narrados pela PGR e que confia na isenção e na capacidade dos ministros do STF. A defesa de Almir Garnier declarou que não há prova contra ele, que vai demonstrar isso no julgamento e que Garnier vai ser absolvido. O advogado de Paulo Sérgio Nogueira afirmou que só vai se manifestar nos autos. A defesa de Augusto Heleno não quis se manifestar. E nós não tivemos resposta das defesas de Mauro Cid e de Anderson Torres.